começar nosso gorrinho de Natal, a gente vai usar então 2 novelos do Crystal Star da Pinguim, que você encontra lá na Vanessa Maio Fios. Eu usei o esmalte e o branco e usei a minha agulha 5. A gente vai começar a tecer nosso gorro pela borda branca dele, tá? Aquela parte que fica mais embaixo, fofinha. E a gente vai usar 2 cabos. Para não precisar de 2 novelos de cada cor, a gente vai trabalhar pegando o fio de dentro do novelo, que você pode puxar aqui, e usar da parte de fora. Então, eu vou abrir aqui a minha embalagem e vou puxar a parte de fora aqui também para usar. Então, dessa maneira é só juntar os 2 lados e começar a trabalhar. Eu vou fazer aqui o nozinho inicial para a gente começar com as nossas correntinhas. E para fazer a borda, a gente vai fazer o dobro da largura que ela vai ter. Então, eu vou trabalhar com 20 pontos em cada carreira minha. Só que eu vou fazer uma amostra aqui com 10 só para mostrar para vocês, tá? Mas vocês, para fazer o tamanho original, podem fazer 20 correntinhas aqui. Ó, então, feita aqui minhas 10 correntinhas de amostra, tá? Mas no caso de vocês, vocês vão fazer 20. Essa minha quantidade de pontos vai definir a altura da minha aba. Então, se você quiser fazer um tamanho diferente para a sua, você pode aumentar ou diminuir essa quantidade de correntinhas, tá? Depois que você fizer as 20 correntinhas, você vai subir mais 2 correntinhas aqui, que vão contar como meu primeiro ponto alto, tá? Então, eu vou começar a fazer pontos altos a partir da minha 19ª correntinha. Ou seja, a segunda correntinha agora de cá para lá. E aí, eu vou seguir até o final da minha carreira, fazendo pontos altos. Pegando só as alcinhas aqui de cima, tá? Sempre tomando cuidado, porque a gente tá trabalhando com 2 cabos. Chegando aqui, ó, ao final da minha carreira, eu vou subir simplesmente 2 correntinhas, viro o meu trabalho e agora começo a trabalhar a partir do segundo ponto, que esse primeiro já vale como ponto alto. Então, laço e agora eu vou pegar aqui só na alcinha de trás do ponto. Então, toda a carreira dessa aba do gorro, eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou fazer o ponto alto pegando só a alcinha de trás. Então, eu vou continuar o meu trabalho inteiro trabalhando dessa maneira. Eu vou fazer carreiras frente e verso. Toda vez que eu terminar uma carreira, eu vou começar a próxima subindo com 2 correntinhas. E aí, eu vou trabalhar sempre pegando só essas alcinhas de trás, tá? O que vai, então, definir o número de carreiras que eu vou fazer aqui é a circunferência da cabeça que eu vou usar. Então, o comprimento aqui que vai resultar do número de carreiras que eu tô fazendo vai ser o tamanho da circunferência da cabeça, tá? Que no meu caso, eu vou fazer 40 carreiras aqui. Então, eu vou repetir esses 20 pontos, frente e verso, até completar 40 carreiras. Eu tava contando aqui, porque toda vez que você finalizar uma carreira, vale a pena você contar os pontos para ver se você tá pegando certinhos de quina e manter o trabalho retinho, tá? Para não prejudicar o resultado final. Então, é só completar o trabalho dessa maneira até chegar nas 40 carreiras. Bom, eu finalizei aqui, então, no meu caso, as 40 carreiras aqui, ó, com 20 pontos cada uma, tá? Então, sempre fazendo frente e verso
e pegando só a alcinha de trás. Agora, a gente vai fechar aqui a circunferência, né? Lembrando que a sua peça pode ter mais ou menos carreiras, de acordo com o tamanho da sua cabeça, né? Porque aqui vai dar a circunferência da cabeça. A única coisa que eu sugiro para depois a conta dar mais certo, e aí vocês vão ver por que eu vou explicar, é para você variar para mais ou menos 4 carreiras. Ou seja, em vez de fazer 40 como eu, você pode fazer 36 ou 44. Então, agora eu vou fechar esse trabalho com pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó, da onde eu parei, solto aqui a agulha. Então, vou pegar aqui nas correntinhas que eu tinha subido aqui do cantinho. Só ajeitar aqui. Tá? Aí, eu vou passar essa laçada pro lado de cá, dou uma ajustada na agulha. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos para emendar um lado no outro, alinhando os pontinhos aqui, pegando as alcinhas mais externas aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui e aqui, ó. Eu peguei só as alcinhas externas, laço o meu fio e fecho o ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazendo isso, pego a alcinha de fora desse com a de fora do outro lado, laço e fecho baixíssimo. E sigo assim até o final, pegando as alcinhas de cima aqui. Fiz aqui, então, meu último baixíssimo, ó, tá? Então, agora a gente corta. Agora, a gente pode cortar esse fio para arrematar, tá? Eu vou até dar um nozinho aqui com o outro. Então, esse lado aqui, ó, vai ser o nosso avesso, tá? Então, esse é o lado certo, direito. Ó, fica bem discretinho da nossa touquinha de Natal. Tamo aqui, então, com a base da nossa touca prontinha, tá? Que parece... Pode se usar de gola também, né? A gente vai usar ela dobrada, por isso que ela é bem alta, que é a base do nosso gorro. Por que que eu faço duplo? Porque aí fica a parte de baixo mais gordinha do que o gorro, então dá um charmezinho, tá? E agora a gente vai começar com a parte vermelha. Então, eu vou aqui de novo pegar o fio de dentro e de fora para trabalhar, tá? Juntei aqui os dois. Vou dar um nozinho aqui só pra não perder o fio agora no começo. E aí, a gente vai começar com o vermelho aqui pra subir a touca. Então, como é que eu vou fazer? Esse daqui eu já dei o nozinho, então eu vou cortar o excesso. Tá? Mas vai ficar pra dentro, então não tem problema. Aí, eu alinho bem certinho aqui, a costura onde está, tá? E eu vou começar aqui, eu vou criar pontos aqui nessa lateral, de acordo com uma lógica própria. Então, eu vou começar da seguinte maneira. Então, eu vou varar aqui meu trabalho, tá? Deixei alinhadinha aqui, costura com costura.
Pode pegar em qualquer parte que você achar melhor. Ok? Dou uma acertada nos fios aqui, só para já travar, tá? Tensiono e vou subir 2 correntinhas. Aí, eu deixo esses fiozinhos que estão soltos aqui para dentro, que daí vai ficar tudo pro avesso sem aparecer. E eu vou começar a criar os meus pontos altos aqui, que eles não existem, né? Então, a gente vai fazer uma distribuição de maneira que fique homogênea, tá? Então, vai ficando assim. Vocês lembram que eu falei para vocês, se vocês fossem aumentar ou diminuir as carreiras de acordo com o tamanho da cabeça, Opa, eu esqueci aqui de laçar o fio. Então, pronto. Vocês lembram que eu falei que de acordo com o tamanho da cabeça, você poderia fazer uma circunferência aqui, né? Ou seja, o número de carreiras dessa base branca maior ou menor. E aí eu falei que vocês, para facilitar, poderiam fazer ou 4 carreiras a mais ou 4 carreiras a menos, porque daí dá uma diferença boa. Por quê? No meu caso, deram 66 pontos vermelhos para essas 40 carreiras brancas. Então, é mais ou menos uma média de 6 pontos a cada 4 carreiras, mais um ou outro pontinho espalhado pela carreira. Ou seja, se vocês aumentarem ou reduzirem 4 carreiras da base, vocês conseguem fazer essa diferença de 6 pontos aí. E aí agora vocês vão ver que na trama da parte vermelha, o interessante é ficar múltiplo de 6 para depois a gente fazer as diminuições, tá? Então, eu vou seguir dessa maneira aqui até o final para completar a volta toda aqui, tá? Olha só. Fica assim, distribuidinho. Aproximadamente, então, os 3 pontos para 2 carreiras do branco, tá? Vez ou outra vai preencher mais. Bom, aí, ó, dei a volta toda aqui, tá? Fiz meu último ponto e agora eu vou subir a carreira aqui, ó. Vou fechar meu ponto alto aqui, tá? Uma ajustadinha. Insiro a agulha aqui da onde tá saindo a minha correntinha. Fecho e subo uma correntinha, que daí eu fiz um pontinho alto falso, tá? Ou você pode subir 2 correntinhas se preferir. E agora eu vou seguir aqui fazendo pontos altos a volta inteira. E eu vou subir o número de carreiras agora, sempre fazendo da mesma maneira, tá? Fecho, subo dessa maneira e vou fazer várias carreiras agora, só de ponto alto, sem diminuição, tá? Então, só seguir pegando agora as 2 correntinhas aqui, tá? E fazendo meu ponto alto. Sempre com os 2 cabos de fio. E eu vou fazer isso aqui, então, até totalizar 10 carreiras sem diminuição nem aumento nenhum. Ó, para vocês entenderem aqui, agora que eu cheguei na minha 10ª carreira e tenho a base com 40 carreiras no total, então o que que acontece? Se eu faço 40 carreiras na minha base, eu vou subir na altura aqui de fio vermelho uma proporção metade disso. Então, eu vou ter 20 carreiras aqui no comprimento no total, sendo metade 10 sem diminuição e a outra metade com diminuição, até chegar
no topo com 6 pontinhos, tá? Então, vou dar a volta. Como é que você pode fazer essa proporção? Sempre trabalhar com múltiplo de 6 no seu trabalho. Então, se você fez uma base menor para funilar aqui em cima e dar certinho, você usa, então, por exemplo, você tira 4 carreiras lá de baixo e aí você vai ter 6 pontos a menos no total aqui. Então, você vai fazer uma carreira de diminuição a menos. Então, se você tiver 36 carreiras de base, você vai ter um total de 60 pontos vermelhos. E aí, então, você vai subir 9 carreiras sem diminuição e depois você vai fazer as diminuições com 9 carreiras também, tá? Então, aqui no meu caso, ó, eu vou fazer, como são 66, é múltiplo de 6, né? 6 vezes 11 dá 66. Então, eu vou fazer 9 pontos e aí o 10º e o 11º eu vou fazer a diminuição. Então, eu vou fazer 6 diminuições, né? Indo de 11 em 11, tá? Então, agora, por exemplo, se você fizer a base maior aqui, ou seja, aumentando 4 carreiras, então 44 carreiras, eu vou fazer 22 carreiras na altura, né? Então, eu vou ter 11 sem diminuição e 11 com diminuição para baixar lá. Então, eu vou ter 72 pontos vermelhos, né? Porque eu tô com 66 mais 6, 72. E aí, eu vou ter uma carreira a mais de diminuição para fazer depois, tá? Então, é só você seguir sempre essa proporção de diminuir ou aumentar 4 carreiras na base, e aí você vai diminuindo ou aumentando de 6 em 6 pontos na parte vermelha, porque a cada 4 carreiras do branco, você vai ter 6 pontos do vermelho aqui, tá? Então, ó, dá certinho se você fizer essa distribuição, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou trabalhar. Então, eu fiz 10 carreiras sem diminuição nenhuma e agora eu vou começar a funilar fazendo 6 diminuições a cada carreira que eu fizer agora, tá? Então, eu vou fazer agora 9 pontos e uma diminuição e vou repetir até o final, tá? Porque daí 9, 10, 11 vezes 6, então vou ter 6 diminuições. Na próxima carreira, eu vou fazer 8 uma diminuição, né? Por 6 vezes. Depois, 7 pontos e uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição. E vou repetindo gradativamente essas diminuições. Então, aí vai 6 e uma diminuição, 5 e uma diminuição, tá? Até que vai chegar na última carreira que eu vou fazer diminuição, 6 diminuições no total, que aí eu vou chegar nos meus 6 pontos finais. Então, olha só como é que eu faço essa diminuição. Eu laço, pego o primeiro ponto e tiro 2, não fecho o meu ponto aqui. Aí, laço de novo, vou pro próximo, tiro 2 de novo, laço e tiro os 3 de uma vez. Aí, eu fiquei com a diminuição aí e não ficou nenhum degrauzinho. Fica bem discreto e bonitinho. E aí, eu vou seguir, então, com essa repetição, 9 pontos e uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição. Aí, na próxima carreira, eu vou estar com 6 pontos a menos, então, 8 pontos e uma diminuição. E aí, sucessivamente, até chegar nos meus 6 pontos, tá? Então, é só ir repetindo esse processo que o topo aqui do gorro vai começar a se fechar. Então, olha só. Vou fazer mais uma aqui só para vocês frisarem bem, ó.
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, agora laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e agora tiro 3 de uma vez. Então, é só continuar com essa lógica aqui até chegar no final. Bom, agora que eu tô aqui, ó, já fiz 19 carreiras, né? Sendo que da 11 a 19 eu fiz 6 diminuições em cada carreira. Eu vou entrar na 20ª carreira aqui, né? Então, ó, só para mostrar para vocês como que eu inicio a carreira com a diminuição. Então, eu vou normalmente jogar, só acertar meu fio aqui. Eu vou jogar o fio aqui para trás, como eu já estava fazendo, né? Aí, ó, eu insiro, puxo a alcinha e fecho. Para fazer o ponto alto, eu subiria mais uma correntinha, mas então eu não subo. Venho pro próximo aqui, ó. Tiro 2 e aí eu laço e tiro tudo junto. Então, eu fiquei com a diminuição já no primeiro. E aí, eu vou fazer uma diminuição seguida da outra. Então, de 12 pontos, eu vou ficar com 6 aqui no meu caso, tá? Então, eu vou fazer 6 diminuições seguidas e vou terminar aqui com 6 pontos. Então, ó, fiz 1, 2, 3 diminuições. Quatro. Cinco. E agora, ó, meus 2 últimos pontos aqui. Então, juntar o 11º ponto com o 12º, que vai dar a minha 6ª diminuição, ou seja, meu 6º e último ponto, tá? Então, ó, nosso gorrinho vai tá pronto. Agora, a gente vai fechar. Deixa eu... Então, eu vou mostrar como é que a gente encerra aqui. Ó, então, eu vou cortar aqui meu fio com sobra, tá? Vou pegar uma agulha de tapeceiro aqui, tá? Passo os 2 fios. E aí, eu vou pegar, então, dessas alcinhas aqui de cima, ó. Tá vendo? A gente sempre tem 2 alcinhas. Então, eu vou pegar com os 2 fios, somente as alcinhas de fora aqui, ó. Então, eu vou com cuidado de pegar os 2 fios. Passo a minha agulha aqui. E aí, eu vou... Tá vendo? Laçando de cada um dos 6 pontos, só as alcinhas externas.
tá? Aí, ó, vou chegar aqui no meu último ponto. Aí eu tensiono para fechar mesmo o meu buraquinho. Então, olha só. Tá vendo? Eu fechei. E aí, eu vou jogar pra dentro aqui do meu buraquinho, do meu centro do gorro. O fio, tá? Então, o gorro tá pronto a estrutura. Agora, a gente vai fazer o pompom pra colocar aqui, tá? Vamos ver que bonitinho que tá o formatinho dele. E aí, a gente arremata esse fio aqui dentro, tá? Fazendo um caminhozinho de rato e dando um nozinho aqui no fio. Bom, para fazer nosso pompom, eu vou então voltar a usar um novelo branco. Você pode usar um cabo só do fio, mas como eu tava usando dois, né, e já tá organizadinho aqui, eu vou usar os dois. Se você quiser usar só um fio, você pode, você só vai ter que dar o dobro de voltas que eu vou dar para render igual, tá? Então, eu vou usar o fio branco e aí eu vou usar um pedaço de papelão. Pode ser um miolo de papel higiênico ou de papel de cozinha, tá? Ou você pode pegar um pedaço retangular aí de papelão mesmo. Esse aqui dá certo, eu vou achatar ele assim, ó. Aí, a gente vai cortar bem no meio dele aqui, ó. O tamanho do pompom que você fizer, você vai ser a altura aqui do seu papelão, tá? Então, essa largura aqui, né, essa altura, no caso, vai ser o tamanho da circunferência do pompom. Eu não preciso desse comprimento todo, posso cortar aqui, ó. Tá? Aí, a gente vai enrolar aqui, ó. Fiz assim só para travar o fio, tá? E aí, eu vou dar várias voltas aqui. Até ficar bem cheinho, tá? Porque quanto mais cheio, mais voltas a gente dá, mais cheinho vai ficar o nosso pomponzinho. Só não apertar muito para você não mudar o diâmetro aqui do pompom, né? Deixar ele menor, tá? Então, deixa o papelão esticadinho. E aí, assim, eu não tô contando o número de voltas, mas eu vou fazer aqui, deixar bem espesso, tá? Aqui o cantinho já posso subir. Colar mais um pouquinho aqui. E, olha só, acho que assim tá bom, tá? Né? Certamente eu dei mais de 50 voltas aqui, deve ser por volta de 80, 100, ok? Então, eu vou cortar aqui meu fio
Aí, vou pegar um pedaço, daqui pode ser só de um fio, não precisa ser dois. Aí, eu vou passar aqui, ó, pelo meu vão, tá? Dou uma puxadinha aqui pro lado. Passar aqui, ó. E aí, eu vou amarrar aqui no centro. Você pode até deixar esse dentinho maior aqui, tá? Que no fim eu deixei ele meio curto. Aí, a gente amarra bem firme aqui. Vou dar 2 nozinhos aqui, pelo menos. Fica bem forte. Aí, eu solto daqui. Eu vou virar pro lado contrário aqui, ó. Tá? Então, deu nó aqui, vou virar do outro lado. Vou dar mais um nó aqui desse lado. Pra garantir que fique bem firminho. Se você tiver alguém para pôr o dedinho para você ficar é mais fácil. Dá mais um nozinho. Deixa para cortar depois. Esse daqui eu vou usar para amarrar já o pompom no meu chapéu, tá? Então, agora, ó, você pode colocar um pinguinho de adesivo aqui, se você quiser ter mais segurança no seu nó, mas o meu aqui acho que não vai soltar, não. E aí, a gente pega uma tesoura de pontinha fina e a gente vem aqui, ó, tá vendo? Ficou a volta aqui, né? Então, eu vou pegar aqui na extremidade e vou cortando. Até cortar todos os fiozinhos aqui. Tá? Aí, a gente vai abrir o nosso pompom. Ó, daria até para fazer com mais fio, tá? Ele ficou não muito cheio. Quanto mais voltas você der, mais cheinho ele fica. Aí, a gente pode cortar aqui o excesso para ficar tudo na mesma altura. Tá? E aí, você pode usar assim, ou você pode pentear o seu fio para desfiá-lo, tá? Para escovar aqui, vocês podem usar uma escovinha dessa ou até uma de cabelo infantil, de dente, tá? E aí, a gente segura aqui na base e vai escovando assim, tá? Até ir soltando as fibras do fio. Mas, de novo, vocês podem optar em fazer assim ou não. Vai soltar um ou outro, mas não tem problema. Você vai deixar o fio com aquela penugenzinha. Tá? Ó, tá vendo a diferença? Ele começa a ficar assim, peludinho. E aí, só ir fazendo, persistindo, até ele ficar todo peludinho. Tá? A gente vai fazendo, segurando bem a base para não soltar. E vai fazendo
isso a volta toda com delicadeza. Aí você vai abrindo aqui, ó, onde ainda, tá vendo? E aí vai fazendo em cada face do pompom, pra ficar todo com um aspecto homogêneo, né? Soltando os fiozinhos brilhantes aqui. Bom, aí depois que a gente já tiver deixado ele com aspecto inteiro homogêneo, ó, que ele fica assim, parece uma nuvenzinha, né? Com os fiozinhos dourados, que você já penteou o pompom inteiro. A gente dá uma ajeitadinha assim, ó, pra ele ficar mais cheio aqui, porque essa parte vai ficar presa no chapéuzinho, né, no gorrinho. Aí a gente dá uma ajeitada aqui com a mão mesmo, e você pode cortar um ou outro fio que tenham dado uma escapadinha aqui, que estejam fora, tá? Pra ficar com um aspecto mais homogêneo aqui. Então, a gente dá uma paradinha. Eu gosto desse pompom do gorro assim, mais descabeladinho mesmo, não tão uniforme, mas você pode fazer da maneira que achar melhor, tá? Se você não quiser também pentear e deixar o original só com bastante fiozinho, você também pode, tá? Mas nosso pomponzinho descabeladinho está aqui, porque eu acho que fica mais charmosinho assim. Então, é só a gente adicionar agora no nosso gorrinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, olha que charmosinho que vai ficar. Então, a gente pega aqui a nossa agulha, tá? Eu vou pegar um fio de cada vez, porque eu vou jogar aqui, ó, eu vou pegar... localizar aqui onde tá o meu centro, e eu vou pegar, tipo, um de um lado e outro do outro, para poder dar um nó no meio, tá? Então, vou jogar esse fio aqui assim. Deixo ele lá pra dentro solto. Tomo cuidado para não puxar ele de volta e soltar o fio. E aí, eu vou jogar aqui do outro lado aqui, ó, tá? Entre a trama. Puxo aqui pra dentro. Vou segurar os 2 pedaços de fio que eu tenho aqui dentro. Vem do avesso, ó. Tá? E aí, vou dar um nozinho bem firme aqui. Dou uns 3 nós aqui e também posso passar uma colinha, se quiser deixar mais seguro aqui, tá? E aí, o nosso gorrinho de Natal tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado, façam vários e não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e me seguir para mais novidades. Valeu, pessoal!